Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias, e a minha convidada de hoje é uma generala. E chamo-lhe generala porque a doutora Valdemira Gouveia trabalhou comigo nos tribunais ainda muito nova e chegou ao generalato, chegou ao topo da carreira, de que se jubilou há pouco tempo. Doutora Valdemira Gouveia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e eu faço-lhe aqui uma pergunta sacramental. Quem é a senhora? Onde é que nasceu? Pois eu sou Valdemira Gouveia, mais conhecida pela menina Valdemira do Tribunal. Sim. Sou filha de rabo de peixe, filha de um grande homem, Celestino Pacheco Andrade. Um homem... Portanto, o seu Gouveia é do marido? Não, o meu Gouveia é da família da minha mãe. Ah, da mãe. É da minha mãe. O meu pai, portanto, foi um homem que se empenhou imenso, porque somos 10 filhos, não é? 4 deles gêmeos, e trabalhou muito, porque a minha mãe era doméstica e ele era o único que trabalhava, de maneira que o seu empenho foi sempre: vocês têm que estudar para serem alguém na vida, para não serem como os meus irmãos, para não serem como eu, porque os estudos é muito bom. Pronto, e nós todos depois seguimos aquilo que ele, os passos que ele nos orientou. A Valdemira foi para a escola na Vila de Rabo de Peixe? Eu estive na escola primária, da primeira à quarta classe, em Rabo de Peixe. Fiz o meu percurso completa de escola primária em Rabo de Peixe. Do professor ou da professora que... Lembro-me, a minha professora era Dona Amélia Bulcão Borges. É uma professora que ainda está viva e vive na Rua do Laureano. E é de onde? É também de Rabo de Peixe? Não, a minha professora foi professora em Rabo de Peixe, mas ela era de Ponta Delgada. Era e é, ainda é viva. E deixou-lhe marca? Deixou-me marcas muito grandes e de vez em quando, portanto, nós visitamos, porque eu sinto saudades dela. Ela agora está muito, muito doente, está com um problema de coração, mas... Deve ser pessoa muito idosa, não é? Não, na casa dos 70 e tal, mas foi uma mulher que nos deu uma educação ainda do bolo, com a régua, não é? Com a régua. Está fazendo alguma falta hoje? Mas que foi muito, muito útil, não é? E é uma pessoa que me marcou na vida, porque ensinou-me... E depois da escola continuou os seus estudos? Ou foram... Com certeza, quando acabei a quarta classe, fiz o ciclo preparatório em Ponta Delgada, na Roberto Ivens. Mas como é que conseguiu vir de Rabo de Peixe para Ponta Delgada? Porque o meu pai já tinha os outros filhos que tinham estudado. Mais velhos do que eu, não é? E eu, na altura, portanto, ele disse: vás para Ponta Delgada, e eu vim para... Foi ele lá que fez as matrículas, porque era o meu pai, portanto, digamos, o patriarca, não é? Da família, era ele que mandava, o que ele dizia era o que se fazia. E pronto, eu vim para Ponta Delgada a estudar. Mas sentindo que era muito duro, mais uma, a vir estudar para Ponta Delgada, porque ainda apanhei 2 dos meus irmãos a estudar, e eu muito em silêncio fui ter com o senhor Quental do Caetano Raposo e Pereira e fui dizer se ele me podia oferecer um passe da caminhonete, não é? E este senhor fantástico, nunca mais me esqueço dele, já morreu, não é? E este senhor disse-me: sim, não há problema, vieste estudar, querida, fazes muito bem, olha que teu pai é um grande homem. Eu vou-te ajudar, sim senhora. E dava-me o passe todas as semanas. Eu ia à sexta-feira buscar o passe para poder ir todos os dias. Ia e vinha todos os dias. Pela Estrada Velha, portanto. Pela Estrada Velha, evidentemente. E via muita vez, quando vinha na estrada, e quando vinha muitas vezes o meu pai na sua motazinha, porque o meu pai era, portanto, negociante de peixe e trazia o peixe já na sua mota, na freguesia da Feijão de Baixo. Muito bem. Cruzavam-se aí, não é?
cruzávamos eu na caminhonete e ele ele no seu instrumento de trabalho. Exatamente. Diga-me uma coisa, depois acaba o Roberto Ivans Acaba e começo no liceu, começo a e estudar no passa liceu. para o liceu, para o antigo terceiro ano, portanto, que agora é o sétimo. Exatamente, que agora é o sétimo. E depois, o que é que... Pronto, continuei, portanto, o meu percurso até ir para os tribunais, não é? Na altura fui para o tribunal. Mas como é que foi essa coisa de ir para o tribunal? Olha, a coisa de ir para o tribunal foi muito engraçada. Eu estava portanto, no liceu e por vezes passava ali em frente ao Palácio da Justiça, não é? Encontrei uma colega minha que era da freguesia de Rabo de Peixe e que tomou conhecimento que ia haver uma vaga no Tribunal de Ponta Delgada e que, portanto, olha, experimenta, vá lá, vá saber como é que deves fazer o concurso. E assim foi. Subi as escadas do tribunal, cheguei lá dentro, falei com o senhor José Francisco, que era o chefe de secretaria. O José Francisco Melo, um grande homem, um grande contador, quer dizer, contabilista. Grande grande contador de processos. Exatamente. Um homem muito humano. Muito humano, é verdade. E ele que a Valdemira foi amiga até ao fim. A gente exatamente. Já falamos nisso. Ele levou-me ao gabinete do Sr. Juiz, Dr. Raul Mateus, na altura, e o senhor, naquela altura, para falarmos com o juiz, porque os juízes mal olhavam para as pessoas, eram pessoas com as quais tínhamos muito respeito, não é? E olhou para mim e disse-me: uma senhora, então, mas quer vir mesmo para o tribunal trabalhar? Eu disse: sim, mas já sabe o que lhe vai acontecer. Isto é um sítio onde há de tudo. Vai ouvir palavrões, vai ir para a sala de audiências, vai ouvir coisas que se calhar nunca ouvi na vida. Eu disse: não há problema, porque eu quero esta vida. Eu acho que se adapta bem ao meu perfil. Pronto, fiz um requerimento, que foi aquilo que ele me mandou fazer, um requerimento. Na altura eram as máquinas mecânicas, não é? Eu fiz o requerimento, foi o José Virgílio, filho do senhor chefe de secretaria, que me orientou. Fiz o requerimento, depois levei ao seu doutor juiz, ele pôs lá o deferimento para começar a estagiar no tribunal e ali estive 9 meses a estagiar sem receber um centavo. E a estudar ao mesmo tempo? Não, já tinha acabado o liceu. Acabou o liceu tudo? Acabei o liceu tudo. O que era de fazer, não é? O que era exigível. Depois comecei mesmo a trabalhar, tive os 9 meses, fui outra vez ter com o senhor Quental, dizer a ele que, embora já tivesse acabado o liceu, ia começar a trabalhar no tribunal, mas não quero que o senhor saiba, através de outras pessoas, que eu estou a trabalhar. Não, eu estou a trabalhar, mas eu estou a estagiar e não vou ganhar nada. Só depois: minha querida, não há problema nenhum. Tens o passe, quando acabares, quando começares a ganhar, vais ter que o Quental. Sim, senhor. E assim foi, o senhor deu-me até, acabei os 9 meses, fiz o concurso, que era um concurso documental, não é? E fiquei efetiva no tribunal até... Em que qualidade, nessa altura? Portanto, comecei como escriturária, depois ajudante de escrivão, porque era assim na altura que se dizia ajudante de escrivão, hoje é adjunta de escrivão. Depois fui para Lisboa, tive 3 meses a fazer o meu curso para escrivão de Direito. Conte-nos isso. E a ida para Lisboa não assustou a família? Assustou-me porque na altura... portanto, quando eu fui para escrivão de Direito, já eu era uma mulher casada, não é? E tinha o meu filho, o mais novinho, com 5 anos, tinha a Verónica, não é? E o pequeno com 5 anos. A Verónica tem uma diferença do meu filho de 10 anos. Claro, quando eu falei com o meu marido, ele disse: tu é que sabes, mas pronto, se tens esta grande vontade em fazer o curso, diz para o chefe de secção: pronto, vais, eu estou aqui para o que for e vier, não é? A miúda também já era mais crescidinha, porque tinha 10 anos de diferença, também ajudou. E a ajudar também tive o meu compadre, que vivia na nossa casa, que é o Carlos Luís Benigno, o escrivão, o que agora está na reforma, o escrivão Carlos Luís Benigno.
Tive lá os 3 meses. A Valdemira já tinha ido a Lisboa antes de ir a esse curso? Eu tinha ido uma vez só. E, portanto, assistiu-me de todas as maneiras deixar os meus 2 filhos, claro, embora sabendo que ficavam muito bem com entregues, o pai, mas assistiu-me de certa maneira e assistiu-me também para onde é que eu ia. Portanto, o que é que eu ia encontrar, que curso era este, não é? Mas, e para onde é que foi? E para onde é que fui? Portanto, na altura, fui para uma residencial na Baixa de Lisboa, uma residencial que tive lá 1 semana e meia e depois uma colega que estava cá, a Dilma Freitas, que tinha família no continente, em Sintra, e ela disse-me, não, tu vais para a casa da minha irmã, vais fazer o curso em casa da minha irmã, enquanto lá estiveres, ficas na casa da minha irmã, porque estás melhor, agora a residencial, aquilo é um sítio onde entra e sai claro, muita gente que tu não conheces, e eu chorava muito pelos meus claro, filhos, não é? Pela minha família. E até que acabei por ficar em casa dela, não é? E lembro-me que na altura, não é? O primeiro dinheiro de ajudas de custo que eu recebi para ser escrivão, para fazer o curso de escrivão, aquilo que eu recebi foi para comprar os 4 pneus do meu carro, que era um Mini Austin, e que eu mandei o dinheiro ao meu marido. Olha, a primeira ajuda de custo já recebi, eu vou-te mandar para pôr os 4 pneus no carro. Fiquei todo contente. Claro, e esse curso como é que correu? Eram professores da universidade? Portanto, eram curso, magistrados? Como é que era? Magistrados. Portanto, este curso não é como os cursos que se fazem agora, não é? Portanto, quem nos dava as aulas, basta dizer-lhe que quem me deu o Código de Processo Penal foi aquele que foi o Procurador-Geral da República, né? O Dr. Souto Moura. Tínhamos Ele é que dava as aulas? Ele é que nos dava as aulas. E qual foi a ideia que ficou dele? Fiquei com uma ideia fantástica de ser um ser humano maravilhoso, não é? Ele veio depois a ser o Procurador-Geral da República e nessa altura seria só Procurador, não é? Sim, seria só Procurador. E naquela altura foi uma honra muito grande saber que tive um formador, um homem que foi convidado para Procurador-Geral da República, não é? São poucos os que são. Que são poucos. Já conhece 2, no Souto Moura e a atual, não é? Que trabalhou... Sim. A doutora Vidal também a conheci cá a trabalhar no Tribunal de Contas. Também a conheci. Ora bem, mas esse curso, isto tem exames, sim, tem aulas? Sim. Tínhamos aulas todos os dias. Tínhamos as aulas todos os dias e com vários formadores. Código de Processo Penal era este que veio a ser o Sr. Procurador-Geral da República. Tínhamos em Tribunal de Trabalho, portanto, em Direito do Trabalho, tínhamos o Dr. Tomé, que também foi conhecido como sendo formador no SES, no Centro de Estudos Judiciários, e tivemos secretários de Justiça na parte mais prática da vida, que era as partilhas. Claro. Portanto, eram dadas por 2 secretários. E claro que nessa altura aprendemos muito. Eram pessoas de categorias. Gente com muita categoria e gente com muito saber. Gente que queria ensinar aquilo que a eles também lhes foi transmitido. Gente com muita classe. Portanto, quando se sai desse curso, já vem com uma estabilidade muito grande. Aquilo que eu posso dizer é que foi neste curso que eu aprendi a saber compulsar um código, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, o Código das Custas Judiciais, porque aprendíamos muito. Aquilo eram 3 meses, mas era... Intensivos, não é? Hoje um escrivão para fazer o curso faz numa semana. Dão uma formação de uma semana, pronto, está feito. Não consegue. Evidentemente que nós pois éramos então, exprimidos. Acaba o curso, fez provas lá? Fiz prova escrita e prova oral. E regressa já a e provar? regressa aos Açores. Na altura, dá-se a vaga para escrivão de Direito, aí, evidentemente que já tinha a minha habilitação própria para exercer as funções de escrivão de Direito, evidentemente concorri e fiquei efetiva. Eu lembro, nessa altura, mas o Sr. António Nascimento, o senhor andava sempre a pedir dinheiro aos advogados para pagar multas, para os sujeitos não irem para a cadeia. Que coisa foi essa? O facto de que nós... O que se passava nesse tempo? O facto de no Tribunal, sobretudo o Tribunal de Ponta Delgada, ter como funcionários gente dos Açores,
nós conhecíamos bem a cultura da nossa gente. A cultura da nossa gente, a pobreza, as pessoas, as dificuldades que tinham. E aparecia muita vez no tribunal, ou dezenas de vezes, aquelas avós sobretudo, que era com a sua reformazinha, que iam ao tribunal. O meu neto tem uma multa para pagar, por vezes aquelas multas que tinham em alternativa se não pagasse tanto tempo de prisão, não é? E nós metíamos muita pena aquelas pessoas terem pouco dinheiro e estar ali a sacrificar, e sabíamos que ali ia ficar sem os seus medicamentos, os seus chazinhos, sem a sua comidinha, e portanto o que é que eu e o Sr. Nascimento, o que é que fazíamos? Uma coleta. Então vamos pedir aos advogados, vamos pedir entre os funcionários, e por vezes conseguíamos aquele montante que era necessário para pagar as multas. Não é? Conseguíamos resolver algumas situações para não irem para a cadeia. Foram, evidentemente, que isto passou-se porque nós conhecíamos a nossa cultura, conhecíamos de perto os nossos, portanto, os nossos jovens, conhecíamos de perto as famílias e, portanto, trabalhar no tribunal já era trabalharmos em família. Juízes, procuradores, os senhores advogados, o Sr. Túlio lembra-se bem como é que nós trabalhávamos. Trabalhávamos ali em boa harmonia entre todos e trabalhávamos para um fim, que era para que a justiça chegasse cedo a cada cidadão. E, portanto, era neste contexto que se trabalhou. Hoje isto já não é assim. Mas o António Nascimento, nessa altura escrivão, não é? Tinha uma motivação religiosa, porque ele é muito religioso e faz parte desses movimentos da Igreja Católica, etc. Mas a Valdemira não o senhor, é religiosa também. Mas... Sou católica e sou praticante. O Sr. Nascimento é um homem que era um homem muito bom, com um coração nobre também. Era época, ainda está, graças a Deus, ainda vive. É verdade. Tinha Homem das Flores, não é? Isso. Uma memória da Ilha fenomenal. das Flores. Tinha o curso de cristandade, estava de facto muito ligado às coisas da Igreja e muitas vezes disse-me: eu não descanso sem que tu vás para a Legião de Maria. Mas e foi ou não? Nunca fui porque... Fez parte da outra religião. Portanto, eu gostaria mais de estar ao pé das pessoas, do contato, claro. Com as pessoas, saber, as pessoas chegavam ao tribunal, a menina Valdemira e aquelas choramingas delas, eu gostava de ir à casa delas, gostava de saber de perto e próximo das dificuldades e de saber a verdade, e de saber muito a verdade para se poder ajudar. Mas a determinada altura a Valdemira resolve ir para a universidade. Pois, o que é que aconteceu? Explique isso, porque isso pode ser estímulo para os outros, não é? Sim. E é o que eu digo aos jovens que estão no tribunal, sobretudo é este número de jovens que entraram nos últimos tempos, em setembro, no tribunal. Vocês são novos, vão naturalmente gostar da vossa vida no tribunal, mas não fiquem por aqui, porque eu senti necessidade de saber, porque nós nos tribunais vamos vendo a legislação e ficamos, ao falar com os advogados, ao falar com os juízes, sentimos que ainda precisamos de saber mais, não é? Precisamos de evoluir mais. Para poder estar ao mesmo para nível. Poder estar ao mesmo nível das pessoas com quem falamos no dia-a-dia. E numa altura em que eu e outras colegas da minha idade, vamos concorrer à universidade. Candidatámos à universidade, vamos lá ver, o nosso currículo que tínhamos também já contou uns pontinhos para a nossa candidatura. De facto, entrei em Relações Públicas e Comunicação, adorei o meu curso, adorei a minha licenciatura porque foi feita com jovens, gente muito nova, gente muito jovem, alguns, muita alegria, sim, dava-nos muita alegria e também ensinávamos a estes jovens de que não deveriam brincar porque os pais estavam a fazer um grande sacrifício e muitos trabalhos que nós tínhamos que apresentar aos professores eram feitos em grupo e para o nosso grupo dos mais velhos, os jovens gostavam de ficar sempre connosco a trabalhar. E, portanto, foi uma experiência lindíssima em que aprendi muito. E, portanto, sobretudo, na parte das ciências sociais, não é? Das sociologias,
Teve algum professor que a marcasse mais na universidade? Por exemplo, a doutora Helena Montenegro, uma grande professora que temos na Universidade dos Açores, foi minha professora de português, de gramática, e o senhor professor Fernando Diogo, um homem ligado mesmo à solidariedade social, se não mesmo julgo que foi ele um dos impulsionadores do rendimento de reinserção. Foi ele um dos impulsionadores desta temática, foi ele. Portanto, marcou-me também muito, porque puxava muito para nós, era um grande professor. Depois da licenciatura, isso teve algum impacto na sua carreira? Em termos depois da licenciatura... Porque já é escrivã nessa altura, não é? Sim, já era escrivã nessa altura. Depois concorri à Secretaria de Justiça, que era o topo da minha carreira. O generalato, como eu gosto de dizer. Pois, mas nada como ser escrivão de direito. Claro, é o contato porque direto. o contato com o público... Sim, mas alguém tem que exercer aquele cargo. Tem que ser, e a Valdemira, eu lembro-me quando a Valdemira entrou para o tribunal, penso que foi, se não a primeira, das primeiras mulheres que entrou. Foi. Eu fui a segunda mulher. A segunda mulher. Lembra quem foi a primeira? A primeira mulher foi uma Carmélia que está hoje no Canadá. E é de cá também. Não. Antes da Carmélia foi uma Conceição Caetano, uma senhora que saiu do tribunal e que foi trabalhar para o banco. Acho que para o Banco de Portugal. Essa senhora depois foi para a Reforma, também nunca, quer dizer, saiu do tribunal. Eu sei que quando a Valdemira vai para o tribunal, começaram a aparecer plantas no tribunal, que era uma coisa que não, flores e plantas que não havia, não é? Ninguém se atrevia a pôr plantas e flores. Pois eu, na qualidade de secretária, quando comecei a exercer essas funções, dei conta que o Tribunal de Ponta Delgada necessitava de mais higiene e de algo para tirar aquele cheiro de mofo, como nós dizemos, não é? E de facto comecei a pôr os arranjos de flores, não é? Com as outras mulheres que cá estavam comigo, com as outras colegas, não é? Hoje é quase tudo mulheres, não é? Pois, exatamente. Pois os homens ficaram para trás. E as plantas, também começámos a criar as plantas lá, comprámos algumas, não é? Algumas dessas plantas foi comprada com o nosso dinheiro e com o dinheiro dos advogados, porque fazíamos para ver, já sou não é capaz de dar aqui um dinheirinho para a gente fazer aqui uma coisa engraçada. Pronto, o tribunal começou a ter... Tornou-se mais humano. Tornou-se mais humano, nesse aspecto, sim. E, aliás, os próprios inspectores, quer inspectores do Conselho Superior da Magistratura, que vinham inspecionar os juízes, e quer os do Conselho de Oficiais de Justiça, que nos vinham inspecionar. Alguma história passada com inspectores dos magistrados que se lembre? Alguma coisa engraçada que se tenha ocorrido com um deles? Eu lembro-me de um senhor inspetor que veio inspecionar um senhor juiz que cá estava em Ponta Delgada, e este senhor perguntou-me se eu conhecia um senhor que foi escrivão na Horta e com quem ele tinha trabalhado e com quem ele tinha aprendido imenso. Ora, um inspetor, um senhor desembargador, já acima de juiz, desembargador já, não é? A dizer que gostaria de estar com ele. O desembargador, para os nossos telespectadores, é o juiz do Tribunal Superior da Relação. Do Supremo Tribunal são juízes conselheiros. Isso. Então, sendo já um juiz desembargador, a conversa que teve comigo foi que aquele escrivão que ele conheceu na Horta, que tinha sido o escrivão de direito, que lhe ensinou, a ele, juiz na altura, que lhe ensinou a fazer uma partilha, a dar uma forma à partilha. Porque até então tinha saído do SES e que nada tinha aprendido sobre o que era um processo de inventário. Prático isso. Aquele aspecto prático que ele aprendeu com este escrivão de direito emocionou-me bastante, porque hoje seria impensável um juiz dizer que aprendeu não sabemos, às vezes há juízes que realmente conseguem reconhecer o trabalho. Hoje é difícil, mas aquele senhor marcou-me com a sua humildade. A perguntar-me por uma pessoa, por um colega meu, e que foi com ele que aprendeu. A maior parte das pessoas não sabem que os juízes são inspecionados. Conte-nos lá isso, o que é que acontece? Portanto, os juízes de direito são os titulares de cada secção.
E cada um, portanto, como o nosso público naturalmente conhece, cada juiz tem a sua secção de processos. Para perceber melhor, hoje já não é a secção, hoje são as instâncias, mas é a mesma coisa. É a mesma, só que eles trocam o nome, mas é tudo a mesma tudo coisa. E então, cada juiz que é titular da sua secção, portanto, tem um número de processos para trabalhar, não é? E de 2 em 2 anos, naquele tempo era de 3 em 3 anos, vinha cá os senhores inspectores, que eram os senhores desembargadores, inspecionar o serviço que eles faziam. Portanto, viam cada processo, portanto, avaliavam as sentenças que eles faziam, portanto, os despachos que davam, se aquilo era depressa, se era devagar, portanto, e aquilo que nos perguntavam sempre, a nós funcionários que trabalhávamos com aquele juiz titular, o que eles perguntavam sempre, que tal a relação humana que há entre este senhor juiz e vocês funcionários? Perguntávamos Era uma sempre. pergunta sacramental. Era uma pergunta sacramental. E, portanto, e nós, evidentemente, que naquela altura os juízes eram pessoas que tinham connosco uma relação muito próxima. Muito próxima, claro. Eram pessoas quase de família, não é? Porque, eu volto a dizer... Qual foi o melhor juiz com quem trabalhou? Desculpe fazer-lhe essa pergunta. Olha, fazendo uma retrospectiva, porque a Valdemira agora está reformada, não é? Claro. Há juízes que passaram pelo Tribunal de Ponta Delgada e que já foram embora, mas é óbvio que aquele juiz com quem eu adorei trabalhar foi com o Dr. Raul Eduardo do Val Bosch. Hoje é conselheiro, não é? Do Supremo Tribunal. Era do Supremo Natural de Tribunal Vila Franca, não é? Natural de Vila Franca terra de do meu Campo, pai. não é? E era Mas um porquê? juiz... Porquê é que elege o Dr. Raul? Porque... Eu julguei que era o Dr. Paulo Amaral que Também trabalhei com... Também gostei muito dele. Também gostei muito do doutor. Não sei, talvez pelo facto do Dr. Raul ser um juiz açoriano e um homem bastante compreensivo, estava mais próximo de nós. Tinha uma letra lindíssima. É verdade. Aquela letra que qualquer pessoa percebia. Parece um professor primário, qualquer pessoa percebia. Quando as sentenças dadas por ele tinham que subir em recurso, não era preciso datilografar. Para os senhores desembargadores perceberam, porque a letra era impecável. Mas os funcionários também têm inspeções. Nós também temos as nossas inspeções. Portanto, agora de 2 em 2 anos, temos um inspetor que é um funcionário também, mas que este funcionário sai da carreira de oficial de justiça. Só para fazer a inspeção. Secretário de justiça, é um secretário de justiça que, acompanhado de um escrivão de direito, vêm de 2 em 2 anos aos tribunais ver os processos para avaliar os funcionários. Valdemira teve sempre boas classificações na inspeção. As minhas classificações foram progressivas e bem bom. Digo isso porque fui do bom e fui subindo até acabar a minha carreira de secretária de Justiça com um muito bom, aquilo que nós estou Qual foi o funcionário mais bem classificado que encontrou em toda a sua vida? Qual foi? Sim. Terá sido o José Francisco ou não? Foi o Sr. José Francisco, sem dúvida. O Sr. José Francisco, logo no princípio, o inspetor que veio cá inspecioná-lo, diziam os colegas mais velhos, que teve logo muito bom. Teve logo muito bom porque as contas estavam feitas, não é? Acabavam os processos, iam para o contador, para ele, para o senhor chefe de secretaria e o processo, ele fazia as contas naquele dia. E se não podia fazer durante o dia, ele à noite ia trabalhar para o tribunal. Portanto, roubou à família muito tempo. Roubou muito tempo à família, aliás, como aconteceu com a minha geração, não é? Claro. Eu e a Fatinha, que também já está na reforma, a nossa vida era nos tribunais, íamos trabalhar às tantas da manhã, aos sábados e domingos. Doutora Valdemira, foi a nossa vida. Foi a nossa vida. Aquele chat já está a dar sinal de que acabou a meia hora. Muito obrigado pela entrevista que se dignou a conceder-nos. Espero que os nossos telespectadores, principalmente os da diáspora, que sempre com muitas saudades do que se passa na nossa terra, percebam que os tribunais têm gente humana a trabalhar por todos nós. O exemplo da doutora Valdemira Gouveia foi, de facto, um exemplo para recordar. Muito obrigado e até ao próximo programa.
Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.